Olá, galera! Como vão? Estão na paz por aí? Espero que sim. Vamos para mais uma aula hoje e, como vocês podem ver no título dessa aula, hoje eu vou explicar para vocês sobre a numerologia dentro do tarô. Como que funciona essa energia dos números dentro das cartas. Já falei para vocês aqui em algum outro momento, nas outras aulas, sobre as cartas específicas, que o número ali conta muito. Ele não é à toa, não é só porque é um, dois ou três, só porque é uma ordem. Não é nada disso. Cada número tem uma energia e você vai entender como que essa energia acontece, beleza? Pode ser que seja uma aula mais longa, tá? Não comecei ainda. Vou começar, a gente vai fazer juntos e é isso. Então, acompanha, vem comigo e bora lá. Bora lá! Eu pretendo não me estender muito nessa aula porque é muita coisa, gente. Todos os números dá para serem estudados, sabe, por uma hora cada um. Dá para falar desses números por dia, se quiser. E eu vou tentar resumir esses 10 números aqui dentro dessa aula, mas de uma maneira que não fique muito longa, para não ficar muito extensa, para que você possa absorver, tá bom? Então vamos lá. Eu deixei aqui dividido para vocês em duas partes. A parte aqui de cima com os arcanos maiores e aqui embaixo os arcanos menores do 1 ao 10, tá? Do 1 ao 10. E aí você pode me perguntar, Welves, tem diferença? Tem diferença sim, tá? Os arcanos maiores, eles têm uma energia essencial, é uma energia primordial, é uma energia divina que afeta tudo e a todos. Desde nós, os animais, o mundo vegetal, o mundo material, o mundo animal, as plantas, as estrelas, as galáxias, tudo, especialmente tudo. E já os arcanos menores, que são esses aqui, menores, eles afetam mais a gente, é uma percepção humana. É muito mais uma percepção humana. É coisa de momento, sabe? Não são experiências divinas que afeta todos, tá? E por isso é a divisão dos arcanos maiores e menores. E a interpretação da essência dos números aqui, de um para outro, vai mudar também, tá? Vai super mudar. Às vezes vai ser muito mais difícil você ver a energia do número no arcano maior do que você vê às vezes no arcano menor. Porque no arcano menor é mais concentrada, é mais direcionada. Tanto direcionada com o número, quanto também com o elemento. Enquanto que aqui, nos arcanos maiores, é um pouco mais difícil da gente ver isso, mas está nos dois, tá bom? Então, bora lá, vamos começar com o número um e a gente vai vendo como é que vai acontecendo. Se você ficar com dúvida em qualquer momento, marca o minuto da aula que você está com dúvida aí nos comentários e me diz a sua dúvida, que com certeza eu vou te ajudar a entender, tá bom? Então a gente vai começar aqui com o número um. O número um é uma energia que fala sobre o início, o começo e essa fusão inteira e completa de energia que se manifesta o tempo todo, constantemente. Então fala sobre a luz. É o feixe de luz que passa e que continua constante, viajando infinitamente, sem limites e sem fim. Então é como se fosse um fóton de luz mesmo. É a luz que o Sol dispara lá a milhões de quilômetros de distância que chega aqui na gente. Esse fóton de luz é o número um. E essa luz que vem de lá viajando, tem vários outros fótons de luz que não chegou na Terra e que estão viajando em direção ao nada ou ao tudo no meio da nossa galáxia. Então, esse pontinho de luz aqui viajando, isso é o número um. Então, fala sobre o início, o começo, a individualidade, o pioneirismo, a exploração de novos lugares, novos ambientes. O número um tem essa energia. E aqui no Mago, ela está inteiramente aqui também, simbolizando como se fosse a mente. O mago é a mente. E também falando sobre a primeira lei hermética, que o universo é mental. Então aqui fala sobre essa consciência, esse vislumbre, vislumbrar, pensar é existir, existir é essa energia do número um, tá bom?
Essa energia, ela também é representada aqui nos arcanos menores, com os arcanos de espada, com arcanos de espada aqui representando a mente, o começo do pensamento, o começo da ideia dentro da mente. Aqui no arcano de água, falando sobre as emoções, emoções a primeira emoção, o primeiro sentimento. Aqui no arcano de fogo, representado por o triângulo, fala sobre a energia. E aqui é a energia do corpo mesmo, sabe? O corpo sintetizou o alimento e gerou energia. É essa energia, a energia que está aqui mesmo, dentro do corpo, tá? É uma energia também, pode ser energia elétrica, a energia dos corpos, sabe? O calor de estar próximo de alguém, é essa energia que é a energia de Paus. Então aqui é o começo da energia, uma faísca, tá? É o número um só. E depois temos aqui no Ouros falando sobre a matéria. O começo da energia da matéria é o número um, tá? É só o começo, mas o um é constante, é infinito, é para sempre, é igual o sol, tá? Então, essa energia de número um, ela pega aqui a todos, tá bom? E aí, temos a energia de número 2. Aqui no número 2, o 2 ele é o contrário do um, tá? Enquanto que o 1 se movimenta, o 2 ele fica parado. Enquanto que o 1 expande, o 2 restringe. Enquanto que o 1 é constante, é sempre, o 2 não, o 2 é cíclico, ele é só de vez em quando. Então, por isso que o homem tem o espermatozoide, ele libera espermatozoides dentro da sexualização. Ele libera espermatozoide todos os dias, produz todos os dias milhões e milhões de espermatozoides. Enquanto a mulher não, ela libera um óvulo por mês, um único óvulo premiado, é um único. Enquanto que o do homem, o espermatozoide, aqui ó, o espermatozoide, ele viaja, ele caminha, ele vai atrás de quem? Ele vai atrás do óvulo da mulher. Então, e o óvulo tá lá no lugar dele, o espermatozoide que viaja para caçar esse óvulo. É sempre assim, tá, gente? A energia do um masculina, a energia do 2 feminina. Então, a energia do 2 é tudo que permeia em volta do um. Então, como eu só falei, o um fosse a luz, o feixe de luz, sabe? O fóton de luz, essa luz que viaja, o 2 é a escuridão. Escuridão. Então, esse lugar escuro, esse lugar é tudo o que sobra. Então, é como se fosse a energia escura, sabe? Que está envolto no nosso universo, que mantém tudo seguro, que não deixa com que tudo desabe, tudo se desmorone. Essa energia do número 2 que mantém, que restringe, que segura, que protege. Por isso que o óvulo, ele é fechado, né? Ele é super bem fechado. E aí, o espermatozoide precisa furar essa membrana para entrar aqui dentro do óvulo e começar o processo. E aí a gente vê essa energia do 2 no 2 de espadas, tá? Enquanto vimos aqui na um uma ideia, no 2 a gente vê a incerteza. Incerteza. É a incerteza no 2 aqui, não necessariamente a dúvida, tá? Porque dúvida tem muito sobre escolha, eu não sei para onde que eu vou, não sei o que que eu faço. Não é sobre dúvida, é sobre incerteza. No 2 de copas, a energia flui diferente aqui, porque o 2 combina muito bem com copas. E aqui fala sobre a junção, duas águas. Duas águas, quando elas se encontram, elas se juntam, duas gotinhas. Então aqui fala muito sobre união. Enquanto que é um sentimento individual, uma gotinha d'água separada, com a outra gotinha se junta. E essa água flui, essa água se junta. E isso gera uma energia bem poderosa aqui dentro da simbologia desse arcano, simbolizado pelo leão. No 2 de paus, a gente tem uma energia aqui no 2 e no 2 de paus essa energia ela é dualizada.
Então, o 2 fala de dúvidas, fala sobre incertezas, fala sobre dualidade, fala oposição. É todo esse conjunto, e a gente vê esse conjunto acontecendo principalmente nos arcanos menores, porque em alguns elementos o 2 vai melhor do que outros, tá? Igual o 2 nos arcanos de espadas, a energia fica mais densa, é mais difícil de a gente ver ela, mas nos arcanos de copas, a energia flui melhor. Nos arcanos de paus, ela fica bem oposta, ela fica puxada, cada um para um lugar, tá? E aqui, no dois de ouros, essa energia ela é movimentada. Então é o movimento dessa matéria. A matéria se movimenta aqui para o 2. Então, às vezes, no 2 de ouros, a gente acha que isso daqui é duas, mas não necessariamente é dois, tá? Isso daqui é, na verdade, um. Um movimentado muito rápido dá uma sensação de ser dois, dá uma sensação de ser uma outra coisa. Por isso que todos os arcanos do dois de ouros que você vê no mundo vai ter esse símbolo aqui, ó, como se fosse o símbolo do infinito, para representar que na verdade não é um, na verdade não é dois, é um só. Então por isso que fala sobre o se virar nos 30, utilizar o dinheiro que não tem, sabe? É, tá com a situação apertada, tá difícil, porque às vezes você acha que você tem dois, mas não, você tem um. E por isso que tem aquele ditado: quem tem um, não tem nenhum, tá bom? Quem tem um, não tem nenhum, porque o um não é garantia de nada que você vai ter alguma coisa. Pra você ter alguma coisa, pelo menos você vai ter que chegar no três, tá? Que aí é aqui que fica exemplificado. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, gente. Seguir aí. Vai me dizendo, tá? Três. O 3 ele fala sobre o início da criação. A união do um e do 2 formou o 3 que ele é o começo. Então, a gente, geometricamente, a gente representa que um é um ponto, o 2 é uma linha e o 3 é a primeira forma geométrica. Então, antes do 3 não existe nada, tá? Existe o 1 e o 2, mas não necessariamente eles são algo. E só vai ser algo quando eles se juntar e quando essa fusão deles se concretizar. E aí, de fato, nasceu o 3. O 3 ele é o início da criação. E aí a gente representa aqui com o arcano da sacerdotisa. Aliás, da sacerdotisa não, da imperatriz. O arcano da imperatriz, tá? Aqui no Arcano da Imperatriz, representando o 3, por isso que a gente vê ela aqui numa floresta, sabe? No meio dos campos. Tem um negócio aqui de Vênus, o escudo de Vênus. Representa como se ela tivesse meio grávida, sabe? Com essa coroa de 12 estrelas para representar as constelações. Porque ela é a mãe de todos, ela é a mãe do mundo, ela é a criadora. Ela que dá vida a tudo. Ela também usa esse vestido de romãs que tem muitas sementes para representar essa fertilidade, essa criação também. As romãs também estão aqui no número 2, só que no número 2 ainda como um véu, tá? Esse véu ali, porque eu falei, o 2 é a escuridão. O um é a luz, o 2 é a escuridão. E o 3 é a formação do que existe disso. Então, o um é o consciente, o 2 é o inconsciente. E a fusão desses, ou o que você planta no seu inconsciente, vira realidade aqui no número 3. Então, o 3 fala sobre as certezas, sobre aquele período de confusão que existe nesses arcanos anteriores, ele sendo dissipado, ele sendo resolvido, sendo fechado, concretizado, criando forma. Aqui no 3 as coisas criam forma. E aí. Vamos ver como que isso acontece nos arcanos menores, que tem uma energia certamente diferente, tá? Aqui no 3 de espadas, o 1 a gente teve uma ideia, né? Ideia. No 2 a incerteza. E no 3 a gente tem a decisão, tá?
O 3 é de fato a decisão. É isso que estava aqui meio confuso, não tem mais espaço para confusão, porque é a decisão, é chorou, sorriu, não importa o que que tu acha. A decisão tá tomada e é isso e pronto. Pode chorar, pode sorrir, pode achar bom, pode achar ruim, o que for achar, tô nem aí. O 3 de espadas vem dizer sobre a decisão tomada, tá? Enquanto que no 3 de copas, a gente viu uma emoção, duas emoções que se juntam. E aí a gente tem aqui a celebração. Celebração. Então é o contentamento desses dois terem se encontrado. O um encontra o dois, que eles celebram, eles vivem e nasce essa energia do três. E aqui nesse três fala sobre a celebração, o glorificar, as coisas darem certo, bons sentimentos, sentimentos altos. Por isso que as taças estão acima da cabeça deles, para falar sobre esses sentimentos altos, essas emoções super pra cima. Tá, no três de paus. Enquanto que no as a gente tem uma ação, na outra a gente tem a dualidade da oposição. Então, é como se ele, aqui ele quer agir, aqui ele não pode agir. Por quê? Porque ele não pode. Tem outra coisa se opondo a essa ação. Enquanto que no 3 os caminhos abertos. Caminhos abertos, então é ação resolvida, é caminho aberto, é realmente vontade de agir com o caminho aberto. Então, aqui no 3 de paus, fala muito sobre essa energia da criatividade, ela pode ser aplicada, ela pode ser colocada em prática. É a energia do agora você pode fazer, agora você pode colocar a mão na massa. Aquelas coisas que estavam te impedindo anteriormente, elas já não existem mais, tá bom? No 3 aqui de Paus fala muito sobre essa abertura do caminho do vai, agora vai. E no Ouros, aqui a gente tem a primeira matéria, então quem sabe uma moeda, um dinheiro. No 2 é a dificuldade de ter o dinheiro, eu não tenho dinheiro, esse dinheiro é escasso, esse dinheiro é pouco. E no 3 é o dinheiro aplicado. O dinheiro aplicado, o dinheiro que não é mais dinheiro, ele não é a nota, a cédula. Esse dinheiro está aplicado. Por isso que no Três de Ouros é a única carta que você vê que a moeda não é amarela. Ela está aplicada aqui. Então é um dinheiro que não está mais assim disponível na tua conta. Ela está numa conta de investimento. Ou é aquele dinheiro que você precisava para, sei lá, para comprar um carro para trabalhar, você tinha, sei lá, R$ 5.000 ou R$ 10.000. Você comprou um carro, você não tem mais R$ 10.000. Mas você tem um carro agora, que quem sabe se você puder vender, você compra um carro. Ou às vezes você quer, sei lá, pagar os seus estudos na faculdade, sabe? Você tinha um dinheiro, pagou a faculdade e agora você não tem mais o dinheiro, mas você está investindo. Só que esse investimento por si só não é a garantia de que vai dar tudo certo lá no final. Mas é um dinheiro investido. Por isso que essa carta, o 3 de ouros, ele está investido. É o dinheiro que está aplicado em algo. Não é dinheiro mais disponível para usar, tá bom? O 4 é a forma do quadrado, tá? A forma do quadrado. Falei para vocês aqui sobre o triângulo, falei para vocês aqui sobre a linha e sobre o ponto. E aqui o quadrado, com o número 4. O número 4 ele vem falar sobre a energia da estabilidade. Por isso que é um quadrado, né? Faz super sentido. A estabilidade, a matéria, as coisas resolvidas, as coisas fechadas, coisas estáveis, estruturadas. Tem super essa energia. Por isso que também aqui o arcano do imperador, né? Nesse ambiente escasso, árido, nesse trono firme, seco, duro, de cimento. Tá vendo a imperatriz aqui com o trono dela todo cheio de almofadinha, uma coisa gostosa. É energia de três. Três é gostoso, três é fácil. Menos três de espadas, três de ouros. Não é para todo, três também que é bom. Mas aqui no quatro as coisas tendem a serem mais fechadas, mais estruturadas. E aí a gente tem aqui o ar fechado, né? O ar fechado no número 4, então por isso que a gente vê um rapaz aqui deitado, mente, já que o ar é mente, mente fechada. Mente fechada no quê? Em meditação?
Pode ser. Mente fechada num ambiente que não pode falar? Pode ser. Sabe? Então é aqui a comunicação. Já que A é a comunicação, comunicação travada. Não tem espaço para falar, para pensar, para dialogar. Não é sobre isso. Aqui no quadro de espadas é fechado. Tá? No quatro de copas, que eu inclusive ensinei para vocês. Lembra? Quatro e a água. Água fechada. Então, água parada, emoções paradas, emoções estabilizadas, emoções tranquilizadas, ou emoções estagnada. Pode ser tudo isso, tá bom? No quatro de paus, a gente vê aqui a energia estabilizada, a energia acesa, o fogo aceso. E aí é diferente. Por que que não é o fogo apagado? Porque aí não seria quatro de paus, né, gente? Se fosse fogo apagado, ia ser zero de paus. Porque aí não teria o fogo. Para ter o 4 que fala sobre estabilidade, precisa do fogo. Então, o 4 de paus aqui é o fogo aceso. É a fogueira que pegou fogo. Não é aquela fogueira que tá tentando, fogueirinha capenga. Não, a fogueira acendeu, tá acesa, tá firme, tá forte. E aí, por isso que a gente vê o 4 de paus aqui, galeras dançando, curtindo, celebrando, energia alta. Aqui representa, sabe, uma torcida de futebol, aquela galera que tá vendo um show, todo mundo dançando, curtindo junto, porque é essa energia, energia alta e estável, é a energia de todo mundo junto naquele boom, sabe, de um estádio de futebol, todo mundo vibrando junto. Aqui representa como se fosse a cena de um casamento, mas é para porque quer representar isso da energia alta, de todo mundo celebrando com um propósito em comum muito grande, tá bom? E no quatro de ouros, a gente vê o dinheiro existindo, o dinheiro acontecendo, a pessoa já tem algum suporte material. Enquanto que aqui no 3 ela não tinha, o dinheiro já estava aplicado, aqui no 4 ela tem. Não é muito, tá? Não é muito, mas é alguma coisa. É o suficiente para ela se sustentar, é o suficiente para ela pagar as contas, é o suficiente para ela fazer o que ela quer. Com certeza não dá para comprar uma mansão, não dá para investir muito mais do que já tem, mas é alguma coisa. Então fala sobre se o que você já tem é o que você já tem, tá? E o que você tem, ele vai continuar vindo, porque é 4, 4 é estabilidade, 4 é o constante, 4 é o mais do mesmo. Mas também fala sobre o trabalho, a energia de continuar investindo para continuar se tendo. Tá bom? Vamos pro 5. Vamos pro 5 porque eu acho que a gente já tá vários minutos aqui, né? Não faço nem ideia de quantos minutos tá essa aula já. O 5 ele é a energia da mudança, tá? Enquanto eu falei para vocês que o 4 é o quadrado, o 5 é a estrela. Então, aqui, com essa mudança, ela traz muito uma visão espiritualizada, tá? Sobre a primeira forma geométrica que a gente realmente, sabe, vira estrela. Depois do 4 vira estrela. Essa coisa fechada, quadrada, estabilizada, ela se transforma em algo muito mais volátil. E por isso que aqui está representando sobre a sociedade. A sociedade nos coloca nesse lugar de conhecer o mundo, de se expandir, de ver novas pessoas, sabe? Porque dentro da representação a gente tem aqui a mãe, né? O pai e a sociedade. Então, aqui é a representação de nós, e aí o pai, a mãe e a sociedade, como esse início da criação sobre a identidade de quem nós somos e o nosso papel diante dela mesma, a sociedade. Então, o encaixe, em que lugar a gente vai se encaixar em viver nessa sociedade? Então, fala sobre essa expansão de horizontes, tá? Expansão, é muito sobre expansão. Enquanto no 4 aqui as coisas estão fechadas, no 3 aqui está tomando forma ainda, aqui no 5 é o primeiro passo dessa, sabe, essas novas habilidades. Então o 5 fala sobre a tentativa, pode falar também muito sobre frustração, tá? Frustração porque é uma tentativa que não é garantia de dar certo, mas fala também sobre uma coragem de achar que sabe alguma coisa. Por quê? Porque tem experiência, tá? Experiência.
fala muito sobre a tentativa, a guerra, a coragem, o se jogar, mas não necessariamente fala que alguma coisa vai dar certo, tá? E aí, a gente vê aqui no cinco de espadas uma guerra de um embate de conversas dessas pessoas em que alguém ganhou e alguém perdeu. Então fala sobre essa, sabe, essa discussão. Discutiu, alguém ganhou, alguém perdeu. O que ganhou não sabe se ganhou muito, o que perdeu tá arrasado. Fica nesse lugar assim de, e aí? Quem é que tá bem nessa? Não sabe muito bem, mas aqui no 5 essas trocas de ideias, essas alfinetadas. Eu te alfineto, você fala, você desiste, ou eu ataco, você recua. Então tá muito sobre o enfrentar esse embate dentro das ideias, da discussão, da mente, dos argumentos. Tá bom? No 5 de copas, a gente vê essas tentativas e essas frustrações acontecendo dentro das emoções. Quando a pessoa descobre novas emoções, ela sente coisas que ela não tinha sentido ainda. Aqui na mente também, gente. Nossa, eu achei que eu sabia tanto, e aí fui lá debater com alguém, a pessoa acabou comigo. Nossa senhora, eu achei que eu sabia alguma coisa, mas vi que eu não sei muito, não. Aqui nas emoções também pode ser a mesma coisa. Nossa, eu tava apaixonado, e aí quebrei meu coração, arrasou, eu chorei, eu não sabia que dava pra sentir tudo isso. Eu achei que tava garantido, eu achei que o mundo era flores. Principalmente aqui, ó, conhecendo o 3, conhecendo o 4, eu já sabia o que que era tédio aqui no 4, eu sabia o que que era ficar, sabe, meio xoxo, meio capenga, mas eu não sabia que essas emoções podiam vir como um avalanche, sabe, arrasando inteiro eu por dentro. No 5 fala sobre essas emoções intensas, constantes, fluida. Então aqui pode ser muito uma energia de término de relacionamento, um luto mesmo, luto de um relacionamento, luto da perda de alguém. Por isso que esse lago com essa, não lago, né, um córrego com as águas correndo e essas taças derramadas aqui para representar exatamente isso. É além do que você sentia que você podia controlar. No 5 de paus, é essa energia da ação dentro de uma vibe de competitividade mesmo. É aqui todo mundo, sabe, essa energia do ir pra academia, ou de brigar com alguém na rua, ou de defender alguém na rua. Não necessariamente essa carta fala sobre violência, tá? Não é sobre violência, mas aqui é sobre a energia exaltada. É quando alguém te tirou do sério, quando você reagiu de uma forma, quando você tá fazendo alguma coisa que você quer muito. Aqui tem uma representação de várias pessoas, porque essa energia tá dentro de todo mundo. Sabe, as crianças, quando elas estão no recreio, tudo assim, exaltada, cheia de energia, é muita, muita energia. Tá bom? Então, e essa energia, gente, pode ser para todas as coisas. A energia é de viver mesmo aqui, mas é exaltada e falando sobre as tentativas, esse lugar de eu não conheço direito esse ambiente, mas eu tô me jogando para ele. E no 5 de ouros, aqui a gente vê uma dualidade muito grande nessa carta sobre a riqueza aqui dentro e sobre a pobreza e a miséria aqui fora. No momento em que ele achava que ele tinha alguma coisa, que é a estabilidade, essa energia do número 4, aqui no número 5 tudo se quebra. Então, quando ele achou que tinha alguma coisa, quando ele achou que tinha algum dinheiro, ele não tem. Não tem. E até mesmo o rico, às vezes o rico que tá ali dentro, ele é miserável. Ele é miserável de afeto, ele é miserável de pessoas próximas dele. É um dinheiro que não compra nada do que de fato ele quer. Então é o reconhecimento sobre, caramba, eu achei que eu tinha uma coisa, mas realmente não tenho nada. Aqui no 5 a energia funciona mais ou menos desse jeito, tá? Vamos para o número 6. O número 6 vai falar sobre. Aqui no número 6, nos arcanos maiores, a gente vê os enamorados. O número 6 ele é um número que fala sobre a parcimônia. Parcimônia, harmonia. Harmonia. Fala também sobre a reconciliação, conciliação e sobre o bem-estar. Bem-estar. Vamos colocar aqui um pouco de paixão também, apesar de paixão às vezes ser muito forte, tá? Para o número 6. O número 6 ele tem uma coisa um pouco mais harmoniosa.
Aí aqui no número, no The Lovers, a gente vê essa coisa dessa paixão surgindo no fundo do coração. Tem algo aqui dentro desse rapaz e dentro dessa mulher que é muito individual deles. E que não necessariamente alguém disse para eles que ele deveria buscar. É uma coisa muito individual, é único. Por isso que tem essa representação aqui do anjo também. É muito de desejo, sabe? É muito. É só porque eu tô sentindo, tem muito disso. Só que nos arcanos menores, a energia ela acontece um pouco diferente, porque tá muito direcionado ao elemento, tá? Não essa energia mais universal como nos arcanos maiores. Então, aqui no Seis de Espadas, a gente vê a energia da reconciliação das ideias, das emoções. Vimos aqui no 5 que teve uma briga, teve uma discussão, um desalinhamento, as ideias não bateu, não encaixou tão bem. Já no 6 a gente tenta fazer essas ideias encaixar melhor. Às vezes é pedindo desculpa, às vezes é chamando para conversar, é dando aquele tempo, é recuando, sabe? É se afastando desse lugar onde tinha mais essa energia um pouco mais conturbada. Então, aqui no 6 fala muito sobre essa reconciliação das ideias. Já no 6 de Copas, fala sobre a reconciliação das emoções, as emoções em paz, em um momento em que você estava triste com alguém, frustrado, decepcionado, agora você já se sente melhor, você sente saudade também, o seu coração tá mais tranquilo, tá mais em paz, tá mais de boa. Então, no Seis de Copas, a energia flui bem para esse caminho. Eu falei também aqui sobre a geometria, né? Aqui no 5 a estrela, e no 6 essa estrela de Davi. Por isso que fala sobre a harmonia, tá? Aqui as coisas estão harmonizadas. Aqui não está harmonizado. A estrela pode ficar assim em pé, ou a estrela pode ficar de cabeça para baixo também, que aí fica bem ruim, tá? No seis de paus, essa energia que estava toda fora de lugar aqui, toda, sabe, como se fosse uma chama sem controle. Aqui essa chama entra no eixo, ela fica harmonizada. Então, aqui no 6 de Paus fala sobre o êxito, sobre o vencer, o conquistar, o ganhar mesmo. Por quê? Porque no 6 a gente faz as coisas acontecer, nem que seja na base da conversa mesmo, na base do, peraí, vamos falar, vamos trocar uma ideia. Só que aqui no 6 lembra, os arcanos de pausa ele pode parecer um pouco tricky, ou, sabe, é como se fosse, parece que tem umas pegadinhas, umas ciladas no meio do negócio. Mas isso só acontece porque pausa é fogo, e o fogo ele sempre vai estar existindo. Sempre precisa existir o fogo para que ele seja fogo. Uma hora que o fogo acaba, ele já não é mais fogo. Então não tem. Então, às vezes, nos arcanos de Vals, enquanto que no arcano de Copa, a água pode ficar suja, escura, não sei o quê. No fogo não tem muito isso. Ele é sempre uma chama. Ou no ar. Às vezes o ar, ele pode, sei lá, um ar meio com nuvem, um ar meio embaçado, um ar meio contaminado. O fogo não tem muito isso. Porque o fogo, ele é sempre um fogo, é sempre uma chama. Então a energia funciona diferente nele, tá bom? Então aqui no Seis de Paus fala sobre o êxito, a conclusão, o conquistar, o fazer acontecer. Enquanto que no 5 é a tentativa, no 6 o negócio acontece mesmo, tá? Tá tentando ali, ó, tá meio desestabilizado, tá meio fora de eixo e no 6 se resolve, flui. E no 6 de copas? Não, no 6 de ouros. Aqui no 5 a gente vimos sobre a riqueza e a miséria, e essa miséria vista dentro do ponto de vista da riqueza também. Aqui no 6 de ouros, essa energia ela vem numa vibe do doar, do receber, do ajudar, também porque tá muito nessa energia aqui do 6 da parcimônia, da harmonia, da reconciliação, do bem-estar. Então aqui fala tanto quanto esse pobre recebendo ajuda, qualquer um desses, pode ser qualquer um desses, como também pode ser esse cara que estava aqui dentro ajudando. Então, é o que o pedinte que está precisando muito, o miserável, o pobre, o mendigo que precisa muito, ou o rico que tem muito para dar, ou até mesmo um mendigo que tem pouco para dar, dando o que tem para ajudar o outro. Então, fala muito sobre essa energia da
ajuda material e também sobre essa avaliação através aqui dessa balança, a avaliação de quem realmente precisa da sua ajuda. E, de fato, ajudando, porque a gente vê aqui a ajuda acontecendo mesmo com essas moedinhas aqui, não é? Tá vendo? As moedinhas. Agora vamos pro número 7. Gente, conforme as coisas vão passando, vai ficando mais difícil, tá? Não vai ter jeito mesmo. Eu posso tentar explicar de todo jeito, mas a gente vai precisar de. Sabe, vocês vão estar comigo aqui, né? Eu vou estar falando disso sempre. Então, 7. Aqui no 7, a gente forma uma estrela diferenciada, que é a estrela de 7 pontas. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que chama Estrela dos Magos, tá? Estrela dos Magos. E aí, essa forma geométrica é para representar sobre essa energia super intensa. Em que forma? Dos 7 planetas na astrologia tradicional. Então, aqui são os 7 planetas visíveis: Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. 7 planetas visíveis. Lembrando que dentro da astrologia, Sol e Lua são planetas, tá? Na verdade, são luminares. E quando a gente fala planetas, não estamos querendo referir-se astronomicamente, tá bom? Astrologicamente. E aí, essa representação, ela também está aqui acontecendo no arcano do carro. Então, aqui fala sobre uma bússola interior, sobre essa espiritualidade, sobre eu sinto algo no fundo do meu coração e que me conduz de uma maneira filosófica. Eu preciso procurar e encontrar a minha verdade. É uma energia espiritual extremamente intensa, gigante acontecendo. E aí, essa energia espiritual, invisível, questionadora, ela também acontece aqui no Arcano de Espadas. Só que aqui no Arcano de Espadas leva para um lugar dos estudos, do conhecimento, da mente perspicaz, do se vir, investiga, dá um jeito, vai e faz acontecer. Então, por isso que o Sete de Espadas é uma carta que fala sobre o conhecimento, sobre a investigação, sobre a análise, uma vibe super analítica de fazer e achar as respostas, dar um jeito de achar as respostas. Por isso que você vê esse rapaz aqui segurando essas espadas na ponta dos dedos, mostra muito sobre habilidade, agilidade, perspicácia mesmo, de lidar com todas essas informações e não se cortar com elas. Então, o uso inteligente do conhecimento ao seu próprio benefício. Por isso que ele está aqui, ó, pisando na ponta dos dedos, pisando na ponta dos pés, né? Talvez caminhando de uma forma muito silenciosa para representar tudo isso. Já no 7 de copas, toda essa energia espiritual, ela é conduzida para o campo das emoções. E aqui no campo das emoções, a gente entra dentro desse estado da fantasia, da mente, é muito netuniano. Então, aqui pode ser uma pessoa que vê espírito, uma pessoa que sente coisa, uma pessoa que é sensitiva, ela pega energia dos outros, ela capta intenções dos outros. Por quê? Porque tá dentro desse campo da espiritualidade. Então, é sobre esse acreditar mesmo. E aqui o acreditar nas emoções. Já aqui em Paus, toda essa energia ela conduz para um lugar muito de ação, sabe? Aqui a doação é quando você vê uma pessoa na rua, aconteceu alguma coisa, uma injustiça e você entra no meio e você grita e você defende a pessoa que tu nem conhece, sabe? Que você se entra na luta. Então aqui fala sobre essa energia de uma espiritualidade que contamina o teu corpo e te faz agir. É uma energia que ela vem de dentro de você e você não pensa em nada e você faz. Ou esse cara com a cara de bravo aqui, ó, posição de ataque, pés que nem estão no mesmo pé. Sabe, aqui tá dizendo, essa analogia dos pés, gente, é muito interessante. Tá vendo que os sapatos estão trocados? Para dizer que não deu tempo de se preparar e não é sobre se preparar. É quando essa energia vem de uma vez e você age. Então aqui fala muito sobre ação, muito sobre ir contra todo mundo e você ir de pulso firme em energia, ação, paus. Paus é fogo, tá? Bem dentro dessa vibe. E já aqui no Sete de Ouros, essa energia ela tá conduzida para esse lugar do campo da matéria e do trabalho. Quando você acredita que aquilo que você está fazendo, que você vem fazendo,
vai dar certo no final. Então aqui é o sete de ouros, a gente vê esse rapaz trabalhando, sabe? Ele tá com enxada aqui, ele tá meio cansado, mas ele acredita que isso vai dar certo. E por isso que ele persiste até o fim. Essa é uma carta que às vezes a gente pode ver essas moedas aqui e achar que é uma carta que as coisas estão dando certo. E de fato estão dando certo, só que não é nem de longe o suficiente do objetivo dele. Por isso que essa cara de cansaço, sabe, escorado aqui na própria ferramenta de trabalho, esse lugar do acreditar, mas eu acredito nos meus esforços, só que não tem nada de fato indicando que vai dar certo. Só que eu acreditar no que ele tem fé e ele trabalha e vai em direção a isso todo dia. Já falei várias cartas para vocês. Das cartas que eu tô dizendo, fica à vontade para comentar aí qual é a carta que você tá achando mais difícil, ou a carta que você tinha alguma dificuldade de entender e agora analisando todas elas juntas, assim ficou muito mais claro. Não deixe de comentar. Às vezes você quer uma carta específica que eu fale mais sobre ela. Coloca no comentário, com certeza eu posso trazer aquela análise bem profunda, desvendando o arcano inteiro. Tá bom? Vamos pro 8. No 8 a gente tem uma outra forma geométrica aqui, que é o duplo quadrado, tá? Dois quadrados juntos. Aqui a gente coloca com o arcano da justiça, apesar que no tarô de Rider-Waite ele coloca o arcano da força como o arcano número 8, mas todo mundo sabe que a justiça é o número 8, tá bom? Então, a justiça aqui no número 8 ele vem para falar muito sobre a pressão, tá? Número 8 fala muito sobre pressão, fala também sobre equilíbrio inclusive, a necessidade desse equilíbrio acontecer, por isso que a gente tem essa balança, e aí a gente fala pressão e equilíbrio, porque para uma coisa ter pressão, precisa fazer força para trás, tá? A pressão, ela empurra as coisas de trás e tem uma outra força empurrando para o outro lado. Por isso que a pressão acontece aqui nessa borda. Se uma força for maior que outra, tem a explosão. Explosão. E o 8 não é sobre explosão, tá? É sobre esse conjunto desse equilíbrio de pressão dos dois lados. Então, por isso que a justiça fala sobre o igualar essas necessidades humanas, a justiça dos pobres, sabe? O pobre precisa pagar menos que os ricos. Por quê? Porque o pobre ganha menos. Será que as coisas estão justas? Então, sobre essa justiça divina, esse equilíbrio necessário para que uma coisa não contamine a outra, não passe por cima da outra. Mas aqui no Arcano da Justiça, um conceito super, sabe, amplo. A gente pode falar sobre todas as facetas da sociedade dentro dessa vibe da justiça, mas aqui nos arcanos menores o conceito é diferente. É mais, sabe, é uma faixa, um espectro bem menor para nossa análise, tá? E aí, aqui no oito de espadas, a gente tem a pressão mental. Nos oito, a gente pode ver muito uma ideia sobre indigestão mesmo. E no oito de espadas, essa indigestão ela é mental, tá? Então essa pessoa não tá conseguindo digerir toda a informação que ela tem na mente. E por isso ela se sente presa, ela se sente, sabe, super agoniada, super ansiosa, uma sensação de, sabe, de prisão mesmo. Eu não sei o que fazer, qualquer movimento pode iniciar sabe, uma cascata de acontecimentos e que vai dar tudo errado. Fala sobre a indigestão mental aqui. É muita pressão dentro da mente. Muita, 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 muita pressão. E com certeza precisa de tempo para digerir tudo isso. Às vezes é muito conhecimento, às vezes é uma fofoca muito boa que ela ouviu, às vezes é uma fofoca muito ruim, às vezes é algo que aconteceu e sabe, a pessoa pensando, 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 pensando infinitamente rodando ali, girando dentro da mente. Já no oito de copas, tudo isso, essa indigestão, ela é emocional. A pessoa tá chorosa demais, ela tá feliz demais, ela tá triste demais. E aqui é uma tristeza.
tristeza, de uma, sabe, parece que a pessoa, parece que arrancou o coração dela e jogou lá no lixo, e aí a pessoa vai embora sem o coração. Ela desiste de tudo. Então aqui é realmente quebrado emocionalmente, é fora do eixo, é desequilibrado emocionalmente. Muita pressão emocional. E aí, gente, lembra? Pressão, do mesmo jeito que pressiona para fora, pressiona para dentro. Então, nos oitos tem uma vibe muito desconfortável de ser, tá? Dessa energia. No oito de paus, essa energia é pressão energética. E aí aqui a coisa funciona diferente, porque é energia pressionada. E a energia pressionada, ela funciona diferente. E aí pode falar como combustível, um combustível necessário para decolar um foguete, um combustível para fazer uma coisa muito enfatizada, sabe? É com muita pressão, é direto. Aqui funciona diferente do que esses dois anteriormente. Porque essa pressão aqui do oito de paus, ela, sabe, é dentro do campo da energia. E no campo da energia, sabe, a energia a gente exala, exalta, usa. Por isso que você vê essas madeiras aqui caindo. Só que é interessante o jeito que a Pamela desenhou esse tarô, que não dá para ver a outra parte das cartas, né? Da carta. Então não dá para saber se tá caindo ou se tá subindo. E aí, para trazer de fato isso que eu falei para vocês. Será que tá pressionando para fora ou tá pressionando para dentro? Gente, dependendo de cada pergunta, uma interpretação diferente para essa carta aqui, tá? E no oito de ouros, essa pressão ela é material, tá? E na pressão material a gente se vê meio que, quem sabe, um pouco refém do trabalho, né? Eu tenho muito trabalho para fazer, eu tenho muita coisa para fazer, a minha rotina tá cheia de atividades, eu não posso perder nem um minuto sem fazer o que eu preciso fazer. Então aqui fala sobre essa pressão material, essa necessidade de equilibrar tudo, de fazer tudo que precisa ser feito. E aí você vê aqui uma pessoa nessa posição de trabalho, parece que ele já fez várias dessas moedinhas que ele está fazendo. Parece que também não tem visão nenhuma de que vai acabar isso, de até quando ele vai precisar continuar fazendo esse trabalho. Aqui também tá falando disso. E aí vamos pro 9. Olha, estamos quase chegando ao fim, hein? Vocês acharam do 8? O 8 é intenso, né? Pesquisa aí no 8, pesquisa sobre o 8, joga no Google, joga chat GPT, dá uma estudada sobre o 8 porque ele é bem interessante. O 9 traz a energia sobre a sabedoria que o tempo traz, tá? O tempo traz. Então, fala muito sobre a sua história, o que você viveu, sobre as pessoas que você conheceu, sobre pessoas velhas, sobre as suas emoções, mas é muito sobre esse conjunto da tua história, tá? O que que você tem na tua história, e a tua história é o que você traz aqui. Aí aqui a gente vê o arcano do eremita, esse senhor buscando o autoaprimoramento, o autodesenvolvimento. Será que na altura dessa idade que ele já chegou, já não bastava ter se contentado com o que ele já aprendeu? O arcano do eremita vem para dizer que não. Sempre há mais para aprender. Em todos os estágios da vida há novos aprendizados. E ele está buscando o dele, que nesse momento vem passando também tamanha dificuldade, nesse ambiente frio, nesse lugar isolado. Por quê? Porque ele está atrás do conhecimento, da sabedoria, do autodesenvolvimento. No nove de espadas aqui, essa energia é condensada muito nesse lugar do eu vivi muito, eu sei o que as coisas podem acontecer, eu sei que cenário isso pode chegar, e com isso eu também acredito que tal coisa vai acontecer. E aqui não é como no 8 que a pessoa não sabe o que vai acontecer, ela tá se vendo numa enrascada. No 9 inclusive, ele tem meio que uma ideia do que vai acontecer. Por quê? Porque ele já viveu muito, ele sabe das coisas. E tá vendo que aqui, enquanto que esses pensamentos eles estão meio enfincados ao chão, assim, meio causando uma coisa de dor, aqui não está alinhado. Então, ele tem uma sensação de compreender exatamente o que está acontecendo. E por compreender tão bem, ele teme. Tem uma coisa assim de temor.
Caramba, tal coisa vai acontecer. E aí fica nesse lugar de preocupação, e essa preocupação é muito mais ansiosa do que no 8, porque no 8 tem uma vibe de desespero. É desesperado, ele tá perdido mesmo. No 9 não. No 9 ele tem uma sensação de que sabe o que vai acontecer. Por isso que aqui a gente vê esse, sabe, na base da cama, essas duas pessoas brigando, tá vendo? Ele tá deitado em cima do entalhe desse combate, representando que quando ele descansa, a mente dele não descansa, a mente dele tá ativa, porque tá pensando nessas coisas e supostas coisas que pode acontecer e que ele sabe que são muito reais de acontecer, porque ele não nasceu ontem. Ele conhece do mundo, ele conhece das coisas e ele sabe do que realmente pode acontecer. No nove de copas é o reconhecimento dentro do campo das emoções, tá? Então você vê esse rapaz aqui de braços cruzados para dizer que ele sabe de tudo que ele sente, de tudo que ele viveu. Ele não precisa dizer para ninguém. Ele sabe, é dele, é real. Ele mostra, inclusive, ele tem acesso. É interessante também que ele está sentado nesse banquinho de madeira. A madeira meio que para representar sobre a ancestralidade dele, a história dele, sabe? Ele está apoiado no que de fato ele viveu, em todas as emoções que ele acumulou. Então vem muito esse lugar do eu reconheço o que eu vivi, eu reconheço quem eu sou, eu mostro quem eu sou, eu acesso também quem eu sou. No arcano de paus, essa energia, ele vem sobre o reconhecimento dos esforços dele, do que ele vem tentando. Então você vê aqui um rapaz meio machucado, sabe? Tá ali com a cabeça machucada, ele tá numa posição bem de defensiva. Por quê? Porque ele sabe as lutas que ele passou. Olha o tanto de história, tudo que ele passou. E não é porque ele se machucou outras vezes que ele não vai lutar mais uma batalha. Então, por mais de ele parecer assustado, não tem uma cara de quem tá assustado, mas ele está assustado com alguma coisa real. Ele sabe o tamanho real do desafio, mas ele também é persistente, tá? Todas as cartas dos nove estão falando de persistência. E energia do nove é super essa energia de persistência, tá? Tanto que o eremita ali tá naquele frio danado, né? Tem que persistir para isso. E no nove de ouros, toda essa energia da história dele, de que ele viveu, isso é adicionado aqui, falando sobre a riqueza mesmo. A riqueza material, sobre o que ele acumulou. E aqui é sobre a história mesmo dele. Então a gente vê aqui esse campo com muitos frutos, muitas moedas, sabe, essa roupa dourada, para falar sobre essa riqueza mesmo, porque aqui é o 9 dentro do campo da matéria, gente. Não é no outro campo, não é no campo da espiritualidade, como aqui nos arcanos maiores. Não é no campo da mente, não é no campo das emoções, não é no campo energético. É só no campo da matéria. Por isso que está nessa posição tranquila, de boa. Porque é isso, porque é realmente essa concretização da vivência dessa história no campo da matéria. E aí, por isso que você também vê aqui esse caramujo bem no cantinho, no lado esquerdo, inferior da carta, falando que, sabe, tudo isso que representa nessa carta é como se fosse esse caramujo. É devagarzinho, é constante, é sempre. E tudo que esse caramujo é, também é essa casa dele, sabe, que ele carrega nas costas. Esse rapaz aqui, ou essa pessoa, é isso. Então, essa riqueza é uma riqueza material? Obviamente que é, por quê? Porque é o arcano de ouros. Mas não necessariamente ela é mais rica, porque, sabe, de sorte, do destino, pode ser que seja, mas é por causa da história dela. E não necessariamente só por uma coisa ou só por outro. É sobre a história dela, tá bom? E aí a gente chega no 10. Vamos falar sobre esse número 10? O número 10 aqui no arcano maior, ele vai falar sobre a conclusão. A conclusão e a repetição do ciclo, tá? Por isso que é
10, né? 1, 0, para dizer do 1 como o começo e o 0 sobre o reinício desse começo. Então, esse reinício, e aqui a roda da fortuna falando sobre esse reinício. As coisas vão recomeçar novamente. E aí, por isso que a gente tem o 11, o 12, o 13. Mas nos arcanos menores, as coisas funcionam diferente, tá? Porque aqui no Arcano da Roda da Fortuna fala sobre esse reinício, tipo, reiniciar essa jornada, começar novamente. Só que aqui nos Arcanos Menores fala sobre a conclusão, porque é assim, a gente começa e aí finaliza. Aqui é o 1 e aqui é o 10. Começou aqui e concluiu aqui. É muito perto um do outro, tá? É muito perto. E aí, a roda da fortuna quer falar sobre esse conjunto inteiro, do começar e do reiniciar. Mas os arcanos menores não. Os arcanos menores, ele quer falar somente desse pedaço, que é o pedaço da conclusão, da finalização, tá? É um pouquinho diferente. E aí, a gente vê aqui no 10 de espadas, a pessoa que concluiu, que chegou no fim da guerra, seja ganhando ou seja perdendo. A perda de um argumento, a perda de uma ideia, a reprovação de uma prova, ou o passar numa prova, o ganhar na prova. É tudo sobre o espaço da mente, o espaço do mundo mental, todo esse mundo mental que está dentro da nossa cabeça, da nossa comunicação, da nossa fala, tudo isso concluído. As dúvidas, as incertezas, as coisas que ia acontecer aqui, todas essas neuroses, tudo isso concluído, resolvido e encravado nas entranhas da pessoa como uma coisa que acabou. Todo aquele lugar de questionamento acabou. Pode ser que você ganhou e pode ser que você perdeu. Tem espaço para os dois, tá? O ganhador e para o perdedor. Já nos arcanos de copas, tudo aquilo que você queria, que era ser feliz, você conseguiu. Então, a felicidade momentânea acontecendo como um 10 de realização, de conclusão, esse arco-íris, essas emoções, as pessoas se divertindo à sua volta, você contente, as pessoas que você ama do seu lado, tudo isso acontecendo. No 10 de paus, aqui é quando você alcança o ápice da energia. É o ápice máximo aqui. Então aqui é como se fosse o Goku, sabe? Se transformando em Super Saiyajin, quando sai luz de dentro dele, quando o cabelo fica de luz. Então é quando se transforma em Super Saiyajin, é quando você alcança poderes extra-humanos mesmo. Então, essa energia de ser extremamente forte e poderoso, que, sabe, passou do seu grau de consciência de que você sabia que você podia ser disso, que você podia fazer tamanha façanha, ser tão poderoso, ser tão forte, tá? É isso e um monte de coisa a mais, tá? Lembra que eu tô falando essa significado dentro da energia do número, tá? Para vocês entenderem, mas todas essas cartas têm diversos outros significados e subsignificados ocultos e mais claros uns que os outros. E já que no 10 de ouros, você concluiu a sua história. Você plantou as sementes, você honrou a sua ancestralidade e você honrou os seus ascendentes e os seus descendentes. Todo esse campo de quem veio antes de você está honrado pelo que você fez e os que vêm depois também. Então você cumpriu o seu papel. E aí, cumprindo esse papel com esse senhor aqui no primeiro plano. Talvez ele seja o protagonista dessa história, tendo família, tendo netos, tendo cachorro, tendo brasão familiar aqui. Então, honrando essa história, tendo construído o suficiente para deixar para os seus próximos do jeito que ele também recebeu alguma coisa dos ancestrais dele, mesmo que seja, sabe, só a vida, só esse corpo físico, tudo que ele tem, como uma família, como todo esse suporte familiar, suporte material, sendo concretizado aqui também no 10 de ouros.
Galera, que aula, hein? Muita coisa, não é? Gente, resumi o máximo que eu pude. Eu sabia que ia ficar uma aula longa, super grande, e eu tentei resumir mesmo. Me diga aí nos comentários o que que você achou, se você gosta de aulas grandes assim, ou se você prefere aulas que sejam menorzinhas, que seja mais rápido, mais fácil de absorver. E me fala, tá bom? Então é isso. Não esquece de conferir se você está inscrito aqui no canal. E precisando de qualquer coisa, é só deixar um comentário ou me chamar nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu WhatsApp. Só jogar o Elvis da Energia no Google que você vai me achar, tá bom? É isso, gente. Tudo de bom pra vocês. Até mais. Tchau, tchau.